E se a nossa vida estiver parada, não porque Deus esqueceu de nós, mas porque nós ainda estamos tentando ficar onde a nuvem já saiu? Pensa nisso por um momento. Às vezes a gente pede direção, pede mudança, pede prosperidade, pede paz, pede uma nova vida. Mas quando o sinal aparece, nós continuamos presos ao velho lugar, ao velho medo, à velha desculpa, à velha dor, à velha mentalidade. O capítulo 9 de Números nos ensina uma verdade poderosa. Quando a nuvem parava, o povo parava. Quando a nuvem se movia, o povo se movia. E essa nuvem representava a presença, a direção e o cuidado de Deus. Hoje nós vamos entender que existe um tempo de esperar, mas também existe um tempo de levantar, arrumar a tenda e seguir em frente. Porque quando a nuvem se move, ficar parado pode custar o nosso propósito. No capítulo 9 de Números, o povo de Israel estava no deserto. Eles tinham saído da escravidão do Egito, mas ainda estavam aprendendo a viver como pessoas livres. E isso tem muito a ver com a nossa vida. Porque sair de um lugar de prisão nem sempre significa que a prisão saiu de dentro de nós. A gente pode sair de um ambiente ruim, mas continuar com uma mente presa. A gente pode deixar uma fase difícil, mas continuar carregando culpa. A gente pode desejar prosperidade, mas ainda pensar como alguém que nasceu apenas para sobreviver. A gente pode querer liberdade, mas ter medo de tomar decisões. Por isso Deus guiava aquele povo com uma nuvem durante o dia e com o fogo durante a noite. Era como se Deus estivesse dizendo: vocês não vão caminhar no escuro, vocês não vão decidir sozinhos, vocês não vão viver perdidos. Eu vou mostrar quando parar e quando avançar. Essa é a primeira grande lição para nós. Uma vida livre não é uma vida sem direção. Uma vida livre é uma vida guiada pelo princípio certo. Muitas vezes nós confundimos movimento com progresso. A gente corre, trabalha, luta, tenta resolver tudo, muda de plano, muda de caminho, muda de projetos, começa projetos, abandona projetos, mas por dentro continua cansado, vazio e confuso. E por que isso acontece? Porque nem todo movimento é direção, nem toda oportunidade é propósito, nem toda porta aberta é o caminho certo, nem todo desejo do coração está pronto para ser vivido agora. Em Números 9, o povo não saía andando só porque estava cansado de ficar parado. Eles não levantavam o acampamento porque alguém ficou impaciente. Eles não decidiam o caminho só porque parecia melhor. Eles esperavam a nuvem. Isso nos ensina algo muito importante. Antes de buscar velocidade, nós precisamos buscar direção. Na nossa vida, direção vem quando a gente aprende a ouvir mais a verdade do que o medo. Quando a gente para de agir só pela ansiedade, quando a gente entende que prosperidade sem propósito vira peso, direção vem quando a gente percebe que sucesso sem paz não é sucesso de verdade.
Às vezes a gente quer sair correndo para mudar de vida, mas ainda não curou a mentalidade que nos prende. E se a mente continua escrava, qualquer lugar ou qualquer novo lugar vira outro Egito. Números 9 mostra que às vezes a nuvem ficava poucos dias sobre o tabernáculo, outras vezes ficava muitos dias, às vezes ficava só uma noite, mas quando ela levantava, o povo se movia. Isso nos ensina que a vida tem estações. Existe tempo de plantar, tempo de esperar, tempo de aprender, de recomeçar, de fechar ciclos, de avançar. O problema é que nós muitas vezes queremos colher no tempo de plantar e queremos ficar no lugar quando já chegou o tempo de partir. Tem gente que sofre não porque Deus não falou, mas porque insiste em negociar com a direção. A nuvem se moveu, mas a gente diz: só mais um pouco. Eu ainda não estou pronto. E se der errado? E se as pessoas não entenderem? E se eu perder segurança? E se eu me arrepender? Mas aqui está uma verdade. A vida não muda quando a gente entende tudo. A vida muda quando a gente obedece ao próximo passo. A nuvem não mostrava o mapa inteiro, a nuvem ela mostrava o movimento. E talvez seja isso que nós precisamos aprender. Deus, a vida, a sabedoria do Criador, nem sempre nos entrega todos os detalhes, mas sempre nos dá um sinal necessário para o próximo passo. O povo de Israel tinha saído do Egito, mas precisava caminhar pelo deserto até chegar à promessa. Isso significa que liberdade não é apenas sair de onde nos prende. Liberdade também é ter coragem de caminhar até o lugar onde a nossa essência floresce. Muita gente quer uma vida nova, mas não quer abandonar velhos padrões. Nós queremos prosperar, mas continuamos falando como quem não acredita no próprio valor. Queremos paz, mas alimentamos pensamentos que roubam nossa tranquilidade. Queremos sucesso, mas adiamos decisões importantes. Queremos saúde emocional, mas aguardamos mágoas antigas, ou melhor, guardamos mágoas antigas como se fossem identidade. Queremos independência, mas temos medo de assumir responsabilidade pela própria vida. A nuvem se mover é um chamado para deixar para trás aquilo que já cumpriu seu ciclo. Talvez a nuvem esteja se movendo quando a gente sente que aquele ambiente já não combina mais com o nosso crescimento. Talvez a nuvem esteja se movendo quando a gente percebe que uma fase perde o sentido. Talvez a nuvem esteja se movendo quando a vida começa a apertar. Não para nos destruir, mas para nos empurrar para a nossa próxima versão. Talvez a nuvem esteja se movendo quando a nossa alma começa a dizer: existe mais. Eu não nasci só para repetir os mesmos dias. Eu não nasci só para sobreviver. Eu recebi dons, talentos, capacidades, habilidades e uma nova identidade que precisam ser vividos. Quando o povo seguia a nuvem,
ele não estava apenas mudando de lugar, ele estava sendo formado. Cada parada ensinava algo, cada movimento exigia fé, cada nova etapa quebrava uma parte da mentalidade antiga. E é assim também conosco. Prosperidade não é só ter dinheiro. Prosperidade é crescer por dentro e por fora. Sem perder a paz, sem vender a alma, sem destruir a saúde, sem abandonar os princípios. Riqueza com sabedoria é quando nós temos recursos, mas os recursos não nos dominam. Sucesso verdadeiro é quando a nossa vida externa começa a combinar com a nossa verdade interna. Porque não adianta conquistar o mundo e perder a nós mesmos. Números 9 nos ensina que o caminho da prosperidade com propósito é guiado pela presença. Não é guiado pela comparação, não é guiado pela pressa, não é guiado pela inveja, não é guiado pela necessidade de provar algo para alguém. Nós não precisamos viver tentando mostrar valor. Nós precisamos viver alinhados com o valor que já recebemos do Criador. Quando nós entendemos isso, paramos de correr atrás de tudo e começamos a caminhar na direção certa. Existe uma frase que muitos de nós carregamos por dentro mesmo sem perceber. A frase é: eu não consigo. Às vezes essa frase veio da infância, às vezes essa frase veio de uma perda, de uma crítica, de uma tentativa que não deu certo, às vezes veio de uma fase em que nos sentimos pequenos demais. Mas a nuvem move, ou se move, para nos lembrar: nós não somos o nosso passado. Nós não somos a nossa dor. Nós não somos o erro que cometemos. Nós não somos a opinião de quem não enxergou o nosso valor. O povo no deserto poderia ter dito: nós fomos escravos, nós não sabemos ser livres. Mas Deus estava ensinando: vocês foram escravos, mas não nasceram para ser escravos. E essa palavra também é para nós. Nós podemos ter vivido presos, mas não nascemos para viver presos. Podemos ter errado, mas não nascemos para viver em culpa. Podemos ter sentido medo, mas não nascemos para ser governados pelo medo. Podemos ter passado escassez, mas não nascemos para pensar pequeno sempre. A cada movimento da nuvem, Deus estava formando um povo. E a cada decisão de coragem, a vida forma uma nova mentalidade em nós. Vamos trazer um pouco para a nossa vida real. Como a gente percebe que a nuvem se moveu? Primeiro, quando aquilo que antes trazia paz, agora começa a trazer aperto. É um sinal. Nem todo desconforto é ataque. Às vezes é direção. Segundo, quando a vida começa a nos chamar para mais responsabilidade. Porque uma nova fase sempre exige uma nova postura. Terceiro, quando a gente sente que continuar igual custa mais caro do que mudar.
chega uma hora em que permanecer no mesmo lugar dói mais do que recomeçar. Quarto, quando nossos dons começam a pedir espaço. Existe algo dentro de nós que não quer mais ficar enterrado. Uma capacidade, uma ideia, uma missão, uma voz, uma habilidade, um chamado. E quinto, quando Deus nos dá a paz para avançar, mesmo sem termos controle de tudo. Paz não significa ausência de desafios. Paz significa presença no caminho. Então a pergunta não é apenas o que eu quero. A pergunta é para onde a direção está me chamando. Porque o nosso futuro não nasce só do desejo. Ele nasce da obediência ao passo certo. Talvez hoje a mensagem seja simples, mas profunda. A nuvem se moveu. E se ela se moveu, nós não podemos continuar montando casa em um lugar que era apenas passagem. Aquela dor foi uma passagem. Aquele medo foi uma passagem. Aquela fase difícil foi uma passagem. Aquela perda foi uma passagem. Aquela mentalidade antiga foi uma passagem. O ambiente limitado foi uma passagem. Nós não fomos criados para viver presos no caminho. Fomos criados para amadurecer, crescer, prosperar, servir, realizar, construir e viver com alegria. O Criador colocou em nós vida, inteligência, talentos, força, criatividade e capacidade de recomeçar. Mas existe uma parte que cabe a nós. Levantar quando chega a hora de levantar. Não dá para pedir uma nova vida e continuar fazendo acordo com a velha identidade. Não dá para pedir liberdade e continuar obedecendo ao medo. Não dá para pedir prosperidade e continuar pensando que não somos capazes. Não dá para pedir direção e ignorar a nuvem quando ela se move. Então hoje nós podemos fazer uma escolha. Parar de viver apenas reagindo à vida e começar a caminhar com direção. Parar de carregar culpa pelo que passou e começar a honrar o que ainda pode nascer. Parar de esperar segurança total e começar a dar o próximo passo com fé, consciência e responsabilidade. Quando a nuvem se move, não é o fim, é um convite. Um convite para crescer, para mudar, para deixar a escravidão interna, um convite para viver a essência que recebemos desde o nosso nascimento. Importante ficar atento aos sinais. E se essa mensagem falou com você de alguma forma, curta esse vídeo, inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe com alguém que precisa entender que chegou a hora de sair da estagnação. Porque a vida muda quando a gente percebe o sinal e tem coragem de seguir esse sinal. A nuvem se moveu. Agora é a nossa vez.